Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos dar início e finalizar o livro de Marcos. Nosso objetivo é caminhar do início do capítulo 1 até o capítulo 16 em uma gravação só, para colocarmos em ordem a nossa leitura em ordem cronológica, tá bom? Colocarmos em dia a nossa leitura em ordem cronológica. Vamos orar? Querido Deus, damos graças ao teu santo nome nesta manhã, pedimos a tua orientação, pedimos a tua direção, que o Senhor nos revele, Pai, algo do céu através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, e vamos começar a continuar no verso de número. Amém? Prontinho. Então, vamos lá. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti, a voz de um que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João batizava no deserto e pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, e iam ter com ele toda a terra da Judéia, e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno da sua cintura, e ele comia locusta e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me, desatar a correia das sandálias. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naquele dia que veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu ao deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. Irmãos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançaram uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estava no barco, consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois eles o ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: deixe-nos sozinho, e que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? E imediatamente
sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galiléia. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-lhe Simão e os que com ele estavam. E, ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos os homens procuram por ti. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, e lhe dizendo: se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou-o e lhe disse: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para que lhe servir de testemunho, Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Marcos capítulo 2. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente, aqui, irmãos, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver muito essa palavra imediatamente. É uma forma que Marcos, através de Pedro, está trabalhando a linguagem dele. Então é como se fosse algo assim que Jesus foi prontamente, rapidamente atendeu. Então nós vamos ver muito isso. Agora vocês vão começar a observar. E imediatamente muitos reuniram-se, de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta. Ele lhes pregava a palavra, e vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentava entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que,
Quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram-lhe aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: olha a diferença aqui, tá? Aqui Jesus ouviu eles falar. Lá em cima, quando eles falavam em seu coração, lá o Espírito testificou. Então são coisas diferentes, tá? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia de Shabat, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: o fariseu estava em todas, né? Vê, porque eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito. Mas ele disse-lhe: nunca leste o que fez Davi? Quando teve necessidade e estava faminto, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluias, glória a Deus. Próximo. Marcos capítulo 3. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca, e eles observavam se o curaria no dia de Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique de pé. E ele disse-lhes: é lícito no dia do Shabat eu fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor, com ira, entristecido pela dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando por causa da multidão, para que não o apertasse, pois ele havia curado muitos, de modo que eles pressionavam para tocá-lo todos os que tinham pragas. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não os dessem a conhecer. E subiu a um monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivesse com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios: Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André,
e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, e Simão o Cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E eles entraram em uma casa, e a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte. Então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens e as blasfêmias como que tiveram blasfemado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será um peregrino de condenação eterna, porque eles diziam: ele tem um espírito imundo. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao seu redor e disseram-lhe: eis que sua mãe e teus irmãos estão lá fora te procuram. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele, olhando em redor para que os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Capítulo de número 4. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se ajuntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles diziam na sua doutrina: ouve, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada por não ter raiz, secou. Foi queimada e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre os espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e produziu fruto, que cresceram e aumentaram. E produziu uns 30, e uns 60, e uns 100, E ele disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando eles só, o que estavam junto dele com os 12 perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, todas essas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. Deixa eu ler esse 12 de novo. Para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Esses são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.
E da mesma forma são os semeadores. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, e não duraram por muito tempo, pois sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as abominações das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto, alguns 30, outros 60 e outros 100, e eles disse: vem uma candeia para ser colocada sobre o alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre o castiçal? Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: fiquem atentos aos que ouves. Com a medida com que medis, isso vos será medido, e a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta à noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão da espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como estas lhe falava a palavra conforme podia ouvi-la. Mas sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós explicava todas as coisas a seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos, e se levantou grande tempestade e vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia, e ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Terrível, meu Deus. Ei, Jesus é lindo. Marcos capítulo 5. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo. Não, nem concorrentes. Porque, tendo sido ele muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram por ele arrancadas e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amassá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse-lhe:
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhes dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto, nos montes, uma grande manada de porcos se alimentando, e todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus deu-lhe permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000. E eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhe os que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse entrar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar-se em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venhas e lhe impõe as mãos para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiram e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada naquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíram virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê tu que a multidão te aperta, diz-lhes quem me tocou. E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta sua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa dos governantes da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, tão logo ouviu estas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, só crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, às vezes, irmãos, às vezes as pessoas vão só rir de você, tá? Vão rir de você, mas fica firme. Não importa com isso, não. Sei que é difícil, tá? Eu sei que não é fácil, sei que é difícil, mas deixa eu te falar. Aquele que tem um chamado, ele sabe do seu chamado, ele sabe o que vai acontecer dentro do seu chamado. Fique em paz.
Deus está me tocando para falar isso aqui para vocês. Fiquem em paz. Pretendo chegar da casa do governo da sinagoga, permitiu que nenhum homem... Aqui, 40 anos. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele tomou a menina pela mão, disse-lhe, Talita, come. Talita, come. Que traduzido é, menina, a ti te digo, levante-te. Algumas pessoas falam que o nome dessa menina Talita Cumi. Não, está bem claro aqui no texto. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com um grande espanto, e ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para comer. Estou com fome, né? Marcos capítulo 6. minutos, tá ótimo. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia, o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E ele chamou a si os 12, começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada falassem para a sua jornada. Desculpa, irmãos. E ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes, onde quer que entrares numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo, que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do dia do juízo, do que para os daquela cidade. E eles foram, e pregando que os homens arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos que eram enfermos, e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, e disse, João o Batista foi ressuscitado dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele? Outros diziam, esse é Elias. E outros diziam, esse é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia, este é João, a quem eu decapitei. Ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Felipe, porque ele havia se casado com ela. Por isso, Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia, e entrando a filha de Herodia,
e dançando e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele. O rei disse à donzela: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: o que eu pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E ela veio imediatamente para junto ao rei e pediu, dizendo: eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João Batista, de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la, e imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi e o decapitou na prisão, e trouxe sua cabeça em um prato e entregou à donzela, e a donzela deu à sua mãe. E quando os seus discípulos ouviram isto, tomaram o seu corpo e puseram no sepulcro. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinha feito como os que ele tinha ensinado. E ele lhe disse-lhes: vinde vós aqui à parte, para o lugar deserto, descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. E eles partiram a sós no barco para um lugar deserto, e as pessoas os viram partir, e muitos reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disse-lhes: este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondeu e disse-lhe: dai-lhes vós de comer. Ele disse-lhe: devemos ir a comprar 200 denários de pão e dar-lhe esses de comer? E ele disse-lhes: quantos pães vós tendes? Ide e vides. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixinhos, e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomaram eles os 5 pães e os 2, e tomaram ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. E quando ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, e viu os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos ouviram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmo, além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram, e correndo toda a região em redor, começaram a trazer
em leitos os que estavam enfermos para ouvirem dizendo que ele estava, para onde ouviram dizer que ele estava, e onde quer que ele andava, em aldeias ou cidades, ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhes que eles pudessem tocar somente na hora da sua roupa, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Glória a Deus. Próximo, Marcos capítulo 7. Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta, porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciões. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas hão de receberem, há que receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de barro e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos anciões, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com seus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. Ele dizia-lhes: bem sabeis, rejeitai o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai ou a tua mãe, deixa-o morrer com morte. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, isto é corban, isto quer dizer uma oferta, o que poderias lucrar de mim? Esse será livre, e nada mais lhes permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pelas vossas tradições, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a essas fazeis. E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: ouve-me, cada um de vocês, e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntavam a respeito da parábola. E ele disse-lhes: vós também estáis sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entra no homem, isto não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai da latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isso. Mas ele não pôde se esconder, pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, de nacionalidade Ciro-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos,
porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu dizendo, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai pelo seu caminho, o demônio já saiu da sua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele, e tirando-o de dentro da multidão, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos e a amarra de sua língua se soltou e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contasse a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles os divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam, ele tem feito todas as coisas bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Próximo. Vamos, filho. Moço. 8. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, eu tenho compaixão da multidão porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E se os deixar irem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá um homem satisfazer esses homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Tinha mais, né? Do que da outra vez. O povo tem uns negócios que não dá para entender. E até hoje é assim, o povo não crê. Vamos lá. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos, e os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, e vindo os fariseus começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu, e suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que procura essa geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que essa geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo, fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo, isso é porque não temos pão? E Jesus, percebendo isso, disse-lhe, por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quando os cestos cheios de pedaços tomastes? E disseram-lhe 12. Quantos cestos sobrou, né? 12.
E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? Eles disseram: 7. E ele disse-lhes: como é que vocês não compreendem ainda? E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. Ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e o cuspiu nos seus olhos, e impôs suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa, e ele, olhando para si, disse: eu vejo homens como árvores andando. Depois disso, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e fez olhar para cima. Ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem os diga a ninguém da aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas. E ele disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro. E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente. Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que, entre estas gerações adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos. Glória a Deus. O irmão está com um probleminha aqui. Marcos, capítulo de número 9. E ele disse-lhes: na verdade eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que venha o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes:
Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas a ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, envolvia-se espumando, e perguntou ao seu pai: há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: desde criança, e muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isso. Pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Começou, né? Mas eles não entenderam esse discurso e tinha medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum e, estando na casa, perguntou-lhes: o que discutíeis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se e, chamando os 12, disse-lhe: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. E ele tomou uma criança e o colocou no meio deles, e tomando-a nas mãos, nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, nós vimos um que expulsava demônio em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Olha só, já desde aquela época, né? Jesus, porém, disse: não lhe proíbas, porque não há homem que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós, porquanto todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade, eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa.
E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse o pescoço numa pedra de moinho, e que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e a cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Capítulo de número 10. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão. E novamente a multidão recorre a ele, e como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntou-lhe, tentando: é lícito o homem repudiar sua mulher? E ele respondeu, disse-lhes: o que Moisés os ordenou? E ele disse: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E eles dois serão uma só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa, os seus discípulos perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério com ela. E se a mulher despedir o seu marido e casar-se com outro, ele cometerá adultério com ela. Ela cometerá adultério. Eles traziam criancinhas para que as tocassem, e os seus discípulos repreendiam os que os traziam. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo que não receber o reino de Deus como uma criancinha não entrará nele. E ele, tomando-os nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra o teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Irmãos, você lembra do gadareno que pediu para que Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir, o Senhor me tirou todos esses demônios. Não, volta, vai lá, prega, fala com as pessoas e com que esse evangelho se propaga. Ali, para esse homem, não foi lícito ser um discípulo, mas para esse aqui, Jesus, além de ter o amado, Jesus diz para ele: vai lá, abandona o que é do mundo,
toma tua cruz, que me seguir vai ser uma cruz para você, e vem, você vai ser mais um discípulo. E ele rejeitou. Misericórdia. 22. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas tuas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isto é possível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já nesse tempo em casas, em irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E eles estavam no caminho subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e a entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E o terceiro dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram dele, dizendo: mestre, queremos que tu nos faça o que nos desejamos. E ele disse-lhe: o que queres que eu faça? E eles disseram: concede-nos que, na tua glória, nós possamos nos assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e sedes batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: nós podemos, Jesus, nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: de fato bebereis o cálice que eu bebo, e serei batizado com o batismo que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que são conhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles? E que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade? Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande será vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Eita glória! Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
E ele, lançando-se, descia a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? O homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai ao teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Eita Deus, mano. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumento sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele. E imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho e encontraram o jumento amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: o que fazes desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo, disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões? E os escribas e os principais sacerdotes ouviram isto e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirando a sua doutrina. E vindo à tarde, eles saíram da cidade. E de manhã, quando passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar-se em seu coração, mas crer que será aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais quando orardes, crede que recebereis e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciões. E lhes disseram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? E Jesus respondendo disse-lhe:
também eu vos farei uma pergunta, responder-me-ei, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles, respondendo, disseram a Jesus: nós não podemos dizer. E Jesus lhe respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aleluias. Vamos lá. 12. Ora. Ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela. Ele cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com os lavradores e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e este mataram. E a muitos outros espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, e esse lhes enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, matemo-no, e a herança será nossa. E eles, tomando, o mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isto é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-os fora pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensina os caminhos de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E eles disseram-lhe: de quem é esta imagem, a descrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem e deixasse a sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendentes a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. O segundo a tomou e morreu e nem deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura vós não errais em razão de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quando aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó.
Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes haviam respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: bem, mestre, tu dissestes a verdade, pois há um único Deus e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar o seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifício. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem, depois disso, ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondendo, disse: enquanto ensinava no templo, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça aos teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como ele então é seu filho? E pessoas comuns o ouviram de boa vontade. E eles lhe diziam-lhe na sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados. E os principais assentam nas sinagogas e os lugares mais altos dos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, sob pretexto, fazem longas orações. Esses receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Barulhinho aqui, mas já passamos. Vamos lá? 13, acabando. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E respondendo Jesus, disse-lhe: vê essas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal quando todas essas coisas tiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: acautelai-vos, para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá tremores em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Mas fiquem atentos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles, e o evangelho dele ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora,
O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e o levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiado de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, quando vós virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, de pé onde não haveria quem lê compreenda, de pé onde não deveria quem lê compreenda, então os estiverem na Judéia, fujam para os montes, e não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrai nela para levar alguma coisa de sua casa, e não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não seja do inverno, porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde os princípios da criação que Deus criou até agora. Nem haverá jamais, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível for, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas, mas aqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está perto as portas. Mas na verdade eu vos digo que não passará esta estação, até que todas essas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e honra nenhum homem sabe. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele, subitamente não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher. Na casa de Simão, o leproso. Assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento?
porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha. Por que afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Portanto, tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. O povo não entende. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi até os principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o, e onde quer que entra, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade, e acharam como ele vos tinha dito, e eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E quando eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhes e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: eu feri o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de haver ressuscitado, iria diante de vós para Galiléia. Mas disse-lhe Pedro: ainda que todos se ofendam, ou todavia não. E disse-lhe Jesus, vamos de novo no 20, mas disse-lhe Pedro: ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que neste dia, ainda nesta noite, antes que o galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negaria. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, postou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes?
Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. Ele volta pela terceira vez e disse-lhes: Dormi ainda e descansai, basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem está indo pelas mãos dos pecadores. Levanta-te e vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões. E o que traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele e imediatamente disse-lhe: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu o servo do sumo sacerdote e o cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saíste como um ladrão com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes, mas devem cumprir-se as escrituras, e todos o deixaram e fugiram. E certo jovem o seguia em volta em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote. E ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não o achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele. Mas o testemunho não concordava. E levantando alguns, testemunharam falsamente contra ele. Nós ouvimos-lhes dizer: eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondeste? Nada respondes? O que é isto que esses testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo das nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Nós ouvimos a blasfêmias que nos parece. E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe a face, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo do palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro se esquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio e o galo cantou. Você viu que dá uma diferença aqui do outro, porque o foco não é esse. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. E ele o negou outra vez,
E tampouco depois o que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15, né? Vamos lá. Vamos esperar esse barulho parar. Aí. Vamos lá. E logo de manhã, os principais sacerdotes reuniam-se em conselho com os anciões e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas tem testemunha contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, e ele estava preso com outros insurgentes que tinham cometido os assassinatos na insurreição. E a multidão gritava em alta voz. Começou a querer que ele fizesse como sempre eles tinham feito. E a multidão gritava em alta voz, começou a fazer cantar. Mas Pilatos lhe respondeu, dizendo: queres que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse-lhe novamente: então, o que queres que eu faça daquele a quem chamas de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: crucificam. Então Pilatos lhe disse: por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão, chamado pretório, e convocaram todo o destacamento, e vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, e lhe puseram suas próprias vestes, e levaram para fora a fim de crucificá-lo, e obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles crucificaram. E a epígrafe fazia. Aqui, antes disso, que havendo crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte. Isso aqui houve uma profecia sobre isso, que seria assim. Então se cumpriu, nós lemos lá em Mateus, tá? E vamos ler agora em Lucas.
E era a hora terceira, e eles o crucificaram, e a epígrafe de sua acusação estava escrito: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam, meneando as suas cabeças, dizendo: Ah, tu que destróis o templo em 3 dias e reconstrói, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e criamos, creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. Rapaz, até o povo, né, que estava lá. E chegada a hora sexta, houve trevas para toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia. E muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém, e chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat. José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto. E chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e tendo-o descido, envolveu-o no pano e deitou em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. E o último, e passando o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol, no primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E, entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas e disseram-lhes: não vos assusteis, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui? Não, ele está ressuscitado, não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro. Agora apareceu isso aqui, ó. E a Pedro, porque Pedro está todo inflamado do que aconteceu dele ter negado. Todo isolado, depressão já pegou ele. Mas agora Jesus fala assim, ó, chama lá os discípulos, tá? Mas chama também a Pedro, que vai estar isolado. Chama lá ele. Que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam
e estavam assombradas e nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhava para o campo, aqui no caminho de Emaú. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois, eles apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E ele disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, que em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, o projeto está aqui, está no Instagram, que é ler a Bíblia em 100 dias. São 16 capítulos. É isso aqui, ó. 1h20, 1h30. Esse aqui deu quase 2 horas, 1h51 minutos. Mas com a prática, né, se eu volto aqui de novo, com leitura um pouco mais dinâmica, mas 1h52 minutos. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, dou graças por esse momento, por essa oportunidade de ter lido, Pai, o livro todo e compreendido de uma forma que às vezes, lendo de forma salteada, não dá certo. Obrigado por essa compreensão e que os irmãos sejam beneficiados com esse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus e até a próxima live, às 5h29.